Fala aí pessoal do blog Engenheiro de Custo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog. E nessa semana eu decidi gravar esse vídeo para responder uma pergunta de uma aluna nossa que participa de um dos treinamentos nossos, no caso ela participa do Orçamento Sem Projeto, e ela está com dúvida em relação a como ver a quantidade de telhas para a cobertura dela. Então ela quer saber como que ela levanta a quantidade de telhas que ela vai utilizar em cima do orçamento, ela quer ver isso no orçamento, como ela faz para extrair essa informação do orçamento. E eu achei uma pergunta super interessante e acredito que muitos de vocês possam ter também essa mesma dúvida. E essa pergunta dela serve não só para telhas, mas como a gente vai ver aqui um exemplo, eu vou mostrar no meu computador daqui a pouco, como que faz tanto para telhas como para alvenaria, como para mão de obra, qualquer outro, para os outros tipos de serviços, os outros tipos de insumos, de materiais, ou mão de obras, ou até mesmo equipamentos. Então, segue a mesma linha, né? Mesma linha de raciocínio, e espero que você goste, né? Então, a gente vai partir agora para a tela do meu computador, onde eu vou conseguir te mostrar melhor essa parte de como levantar essas quantidades de materiais. Então, vamos lá. Então agora, já na nossa tela aqui para mostrar para vocês como que funciona, estou com uma planilha exemplo aqui, essa planilha é da próprio estudo de caso do treinamento, né? Ela é uma planilha bem bacana, dá para fazer vários itens aqui que a gente viu no treinamento, e ela está com dúvida justamente aqui, ó, na parte de cobertura, né, com tipo de telhas, qual que é a quantidade de telhas que ela vai precisar. A gente tem no orçamento já na planilha uma área de 71,67, né, da cobertura, e um valor unitário de 71,83, né, que deu um valor total de 5.148,06. Mas essa é a planilha normal, né, com código, descrição, unidade, quantidade, preço unitário e preço total. Poderia abrir aqui em valor de mão de obra, materiais também, para ficar um pouco mais detalhado, mas no exemplo a gente não fez, a gente só utilizou mesmo o preço total com mão de obra e materiais que a gente buscou da TCPO. Então vou abrir aqui a TCPO, né, que a gente utilizou nesse caso, que é o mesmo valor, 71,83. Ela está com taxas já, né, de BDI e leis sociais, de 122 de leis sociais e BDI de 35%. E aqui a gente tem a composição, né, já aqui a descrição. Aqui em cima ela está falando o que é, né, cobertura com telha cerâmica tipo francesa, e a inclinação de 35%, que é o mesmo serviço que a gente tem lá, né, mesmo serviço aqui de tipo francesa, inclinação de 35%. Então se a gente voltar na composição, a gente tem aqui, ó, eu vou direto já na telha, no insumo, né? Então tem aqui um insumo de materiais. Como que ela faz para verificar isso, né? Ela tem aqui, ó, telha francesa. E aqui a gente tem o código, que é um código da TCPO, né? Que vai separar o que é mão de obra, né? Esse MOD é mão de obra e esse MAT materiais. E a descrição, né? O que tem, né? Um insumo, no caso, para fazer 1 metro quadrado. Tudo que eu preciso na composição é para fazer 1 metro, uma unidade desse serviço de cobertura com telha cerâmica tipo francesa, inclinação de 35%. Então, tudo que está aqui dentro vai ser necessário e vai dar esse valor total de 71,83 para a realização desse serviço. Então, é isso que funciona, é assim que a gente lê a composição de preços. Então, a gente tem aqui 2 mãos de obras, ajudantes telhadista, e tem um de material, que é a telha francesa, que é a dúvida dela. Então, eu já vou direto aqui nela, e aqui está me dando, ó, unidade, então, mão de obra geralmente é horas, né? Hora homem. E materiais é unidade, né, quilo de cimento, pode ser aí metro cúbico de concreto, né, vai depender muito do tipo de insumo que você está trabalhando. No caso de telha foi unidade, fica bem fácil, né? A classificação, que tipo que é, mão de obra e materiais. Aqui tem os coeficientes, né, ou às vezes aparece alguns outros nomes também, né, como índices, às vezes em outras bases aparece como índice, que quer dizer que é coeficiente de produtividade. Isso significa o quê? É o tanto desse insumo, no caso aqui ajudante, que eu preciso, né, com essa unidade para executar 1 metro quadrado de cobertura com telha cerâmica. Então, o que eu preciso? De 0,25 horas aqui no caso, para a realização de 1 metro quadrado de cobertura desse insumo de mão de obra. Aqui eu preciso, então, no caso da telha, de 17 unidades para a realização de 1 metro quadrado de telha francesa. Então é muito fácil, né? A gente sabe que para 1 metro quadrado a gente precisa de 17 telhas, né? A gente vai na nossa planilha. Quanto que a gente tem aqui na planilha? 71,67. Então a gente multiplica 17 vezes 71,67 e a gente vai ter 1.218,39, né? No caso aí o 0,39, você poderia arredondar para 1.219 telhas, né?
E isso se ele considerar já alguma perda, alguma coisa aqui, né? A gente teria que tá detalhando um pouco mais ou não, né? Ou isso é preciso para 1 metro quadrado. Se a gente pegar as dimensões da telha e for verificar em cima de 1 metro quadrado, a gente consegue analisar se esse coeficiente está considerando já alguma perda, né? Que tem perda em transportes, no caso aqui de telha cerâmica, a gente sempre tem algumas perdas. E mais importante que isso é entender também agora, jogar isso, né, no planejamento, a gente entender quando que será comprado isso, é uma quantidade pequena, né? Não é muita coisa, né? Geralmente você tem outras obras e aí entra um pouco mais a questão de planejamento, se vai ser comprado isso tudo de uma vez ou qual que é no seu cronograma, qual que é a etapa exata que você vai executar esse serviço. Um outro serviço que eu falei que iria analisar, né, que prometi anteriormente, é a questão da alvenaria, né, que o pessoal também tem bastante dúvidas, né, como verificar. E a gente pode buscar aqui uma alvenaria de cerâmica, vamos pegar cerâmica, né? Tem concreto aqui, concreto. A gente pode entrar aqui ó, alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados, né? Com certeza 8 furos, aquele bloco cerâmico mais comum, né? E dimensões de 19 por 19 por 39. Então é a mesma coisa, eu estou na composição, segue o mesmo raciocínio para 1 metro quadrado. E aqui eu tenho ó, bloco cerâmico furado para alvenaria, né? As dimensões. E eu preciso de 13,12 para 1 metro quadrado. Então, eu tenho no caso aqui a alvenaria dessa planilha, que é o 14,19 por 39, a gente podia ter pego essa mesma dimensão, né, para ficar igualzinho o exemplo, mas vamos considerar que é a mesma dimensão aqui. Eu tenho a área 153,33, né, que é o valor total da minha área de alvenaria. Se eu multiplicar por esse coeficiente aqui, no caso, teria que ser a descrição correta, né, mas a gente só está utilizando como exemplo. Vou multiplicar por 13,1, né, 125, vai dar 2.012,45 unidades de blocos, se eu estivesse executando, aí no caso, a mesma quantidade dessa planilha, que é 153,33 metros quadrados de alvenaria. Então, a mesma linha de raciocínio que a gente utilizou para telhas, a gente utiliza aqui para bloco cerâmico furado, a mesma linha de raciocínio a gente usa para somar a mão de obra, né? Então eu consigo ver quanto de pedreiro eu tenho com da mesma maneira que eu fiz aqui para materiais, a gente pode usar a quantidade total, né, para cada mão de obra, e isso fica muito mais fácil na hora que você vai distribuir isso no seu cronograma, você consegue ver pelo que foi feito aqui o coeficiente de produtividade da sua composição, você consegue lançar certinho, né, no seu cronograma uma estimativa, né, porque às vezes esse coeficiente aqui não bate com a realidade da sua empresa, mas caso ela chegue próximo, você vai conseguir ter um planejamento muito bem elaborado, muito bem feito, sem aqueles chutes, né, aquelas linhas que é bem estimativa, é bem chute mesmo, que não é algo muito legal de se fazer. E também, a partir de agora, da próxima semana, a gente vai começar a falar bastante sobre planejamento. Continue acompanhando o blog, espero que você tenha gostado dessa aula, um forte abraço e até um próximo vídeo.